Esse é o nosso primeiro vídeo, onde a gente vai resolver a primeira lista de exercícios, que foi referente à nossa primeira aula, onde nós falamos o que é química, nós definimos matéria, vimos os tipos de transformações ou fenômenos que essa matéria pode sofrer, e nós destacamos os fenômenos físicos, e dentre os fenômenos físicos, um especial que é a mudança de estado físico da matéria. E nós encerramos a aula mostrando diagramas de mudança de estado físico. Na primeira questão da nossa lista, fala justamente disso. Uma questão que caiu no vestibular da UERJ e mostra duas substâncias puras, uma substância A e uma substância B. A substância A, a gente pode notar que o ponto de fusão é menos 116 graus, porque é o momento onde a curva fica constante. Lembra que substâncias puras, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são constantes ao longo do tempo, ou seja, quando a substância começa a fundir até que ela termine de fundir, ou quando ela começa a evaporar até que ela termine de evaporar, a temperatura fica constante ao longo do tempo. Se há uma mistura, aí a gente já muda isso, já não é constante ou um ou outro, ou os dois pontos. Bom, então, ele quer saber, na primeira pergunta dessa questão, qual dessas duas substâncias se funde mais rápido. Basta você olhar o eixo do tempo para analisar. Olha só, na substância A, aqui o ponto de fusão, que é menos 116 graus, a gente observa que começa a fundir quando chega em 20 minutos e termina em 35 minutos. Olha, então a gente tem 35 menos 20, 15 minutos. O processo de fusão dessa substância leva 15 minutos. Na substância B, ele começa em 10 e termina em 30. Então, o processo de fusão demora 20 minutos. Então, a substância A funde mais rápido. Ok? Bom, na segunda pergunta, ele quer saber qual seria o melhor processo para separar uma mistura homogênea dessas duas substâncias. A gente ainda vai ter uma aula de fracionamento de misturas, ou seja, métodos que a gente pode utilizar para separar misturas tanto homogêneas quanto heterogêneas, mas já adiantando o que a gente vai ver nessa aula, né, a gente vai aprender que para separar misturas homogêneas, onde a gente tem como componentes dessa mistura líquidos, o melhor processo para fazer isso é o processo de destilação. E aí, lá na aula de fracionamento de misturas, a gente vai explicar como é que acontece a destilação e etc. Então, a resposta dessa pergunta seria destilação. A segunda questão é a questão da festa de aniversário, mas tem alguns conceitos que a gente não viu em sala que eu vou aproveitar esse vídeo para apresentar a vocês. Tá? Então ele diz que uma festa de aniversário foi decorada com dois tipos de balões. Então vocês têm aí dois balões, o balão 1 e o balão 2. Ele diz para você que diferentes componentes gasosos foram usados para encher cada tipo de balão. E ele está mostrando para você, nessas figuras, as substâncias que estão presentes no interior de cada balão. Então você nota o seguinte, o balão 1 só tem uma substância. Todas as substâncias que são representadas dentro do balão são iguais, são todas bolinhas brancas. Então aqui nesse balão 1, você só tem uma substância. O balão 2 tem 4 substâncias diferentes. Olha, você tem essa substância, essa daqui e essa daqui. Tá? Bom, ele quer saber na letra A, ele quer saber quantos elementos diferentes e quantas substâncias simples diferentes existem em cada balão. Então, olha só, no balão 1, a gente já viu que tem uma substância só. Mas quantos elementos formam
essa substância? A gente nota que cada substância é formada por um tipo de elemento. Então a gente só tem um elemento nesse balão. No balão 2, a gente observa que tem 4 substâncias. Agora, quais dessas substâncias são substâncias ditas substâncias simples? Então, a primeira coisa que precisa saber é o conceito de substância simples. Substância simples é uma substância que é formada por um tipo de elemento. Nota que a substância simples ela pode ser formada por mais de um átomo, mas ela só pode ser formada por um tipo de elemento. Então, exemplo, O2, né, gás oxigênio. Você só tem oxigênio, é o único elemento que forma essa substância. Mas existem 2 átomos de oxigênio que estão ligados para formar essa substância. Né? O3 também é uma substância simples, só que é formada por 3 átomos de oxigênio. O único elemento é o oxigênio, então é uma substância simples. Outros exemplos, Cl2, F2, BR2, entre outros exemplos. Tá? Então, se é formada por apenas um tipo de elemento, não importa o número de átomos desse elemento, então a gente tem uma substância simples. E esse conceito de substância simples é fundamental, porque ele vai voltar nas aulas de fisicoquímica, a gente vai falar de substâncias simples de novo. Quando falar de termoquímica, a gente vai ver que entalpia de substâncias simples é importante você já saber o valor de cabeça por ser de uma substância simples. Então, é um conceito importante que você vai ter que levar mais para frente. Então, quantas substâncias simples tem nesse balão 2? Olha só, essa substância aqui é uma substância simples. É essa aqui que está circulada de azul. Por quê? Porque ela é formada apenas por esse elemento bolinha com uma cruz aqui dentro. Dois átomos desse elemento formam essa substância. Essa substância aqui, que eu também circulei de azul, também é uma substância simples. Por quê? É formada por 2 átomos do mesmo elemento. Bolinha com um traço horizontal. Agora, as que eu vou destacar em vermelho são essa daqui e essa daqui, não são substâncias simples, são substâncias compostas, porque são formadas por mais de um elemento. Essa daqui é formada por este elemento aqui e esses dois átomos aqui são do mesmo elemento e mais esse elemento aqui. Essa substância tem este elemento e esses 2 átomos aqui que são do mesmo elemento. Então, aqui a gente vai ter 2 substâncias simples. E quantos elementos? Você tem esse elemento, esse, já são 2, 3 e 4. Então você tem 4 elementos. Na letra B, ele quer que você classifique o tipo de sistema de cada balão quanto à homogeneidade. Ambos os balões são sistemas homogêneos. Misturas de gases, mesmo que sejam gases diferentes, sempre vão originar misturas homogêneas. Você, quando mistura 2 gases diferentes, você não consegue distinguir visualmente qual é cada gás. Você não consegue ver, aqui tem um pouquinho de Cl2, aqui tem um pouquinho de O2. Você não consegue enxergar essa diferença, tá? Então, como é tudo uma fase só, uma coisa só, então você vai dizer que sistemas gasosos, misturas de gases, são sempre misturas homogêneas. A questão número 3 é uma questão onde ele vai querer que você diga quais das afirmativas, dentre essas 5 afirmativas aqui, são as afirmativas corretas. Então vamos analisar cada uma e ver quais são as verdadeiras. A número 1, ele diz para você que num sistema de NaCl dissolvido em água, areia, vapor d'água e oxigênio gasoso, a gente tem um sistema heterogêneo.
já aí você já começa a ver que está certo, né? Isso aqui vai valer um sistema heterogêneo. Por quê? E quando você dissolve areia na água, você sabe que não mistura, né? Então aí você já vê que isso aí de fato é um sistema heterogêneo, né? Com 3 fases e 4 componentes, o resto aí está certinho. Então, essa aqui tá ok. 2. A ebulição da água é um fenômeno físico. Tá certo também. Lembra que a gente viu que mudança de estado físico da matéria é um exemplo de fenômeno físico. Não tem mudança na estrutura da matéria. A água do estado líquido passando para vapor, a molécula de água continua sendo H2O. 3. Na estocagem da gasolina é comum injetar gás hidrogênio para que, ocupando o lugar do ar, impeça a formação da mistura gasolina e oxigênio. Dentro do tanque temos um sistema bifásico. Tá certo, o que significa sistema bifásico? Bifásico significa 2 fases, ou seja, você mistura 2 coisas e você consegue distinguir muito bem essas 2 coisas. Essas 2 coisas não se misturam. Então, quando você mistura, você injeta num tanque que tem a gasolina e você injeta aqui dentro hidrogênio, que é o H2, gás hidrogênio H2, esse hidrogênio não vai se misturar na gasolina. Tá? Ele vai ficar separado. Você vai ter nitidamente a formação de 2 fases. Então você tem um sistema bifásico, essa aqui está certa. O fracionamento do petróleo é uma transformação química. Não, essa aqui é falsa. Por que é falsa? A gente vai ver isso com mais calma em outras aulas. A gente vai ter uma aula falando sobre petróleo. Mas a gente vai ver o seguinte, que fracionamento do petróleo é o quê? O petróleo é nada mais nada menos do que uma mistura de compostos, mistura de substâncias. Eu consigo separar esses compostos através de um processo físico, que a gente chama de destilação fracionada. Então, quando eu faço a destilação fracionada, eu consigo separar os componentes do petróleo. Tá? E destilação fracionada é um processo físico. Tá? Na aula de separação de misturas, né, a gente vai ver direitinho como é que funciona essa destilação fracionada, mas não é uma transformação química, é uma transformação física. Então essa aqui está falsa. Então a gente já sabe que estão certas a 1, a 2 e a 3. Só falta a gente ver a 5. O balão com saída lateral, termômetro, mangueira de látex e condensador são materializados para a montagem de um sistema de destilação simples em laboratório. Isso aqui também está certo. Tá? A gente vai ver com calma na aula de fracionamento de misturas como é que funciona o processo de destilação simples. Mas a aparelhagem usada para fazer esse processo é de fato esse daqui. Então 1, 2, 3 e 5 estão certas. A resposta, a alternativa correta é a alternativa C. Questão 4. A questão número 4, ele vai te dar 4 diferentes transformações e ele quer saber quais são os fenômenos. Desses fenômenos aí que ele te apresenta, os físicos e os químicos. Né? Então, o primeiro fenômeno que ele te dá é o derretimento de geleiras. Né? O derretimento de geleiras, a gente sabe que é um processo físico. Né? Derretimento de geleiras é o que acontece. Você tem o gelo, que ele derrete, passa para o estado líquido, mas isso daqui é um processo tipicamente físico. Isso aqui é um fenômeno físico. Tá? Fenômeno físico. Então, a primeira é um fenômeno físico. A segunda, degradação dos alimentos no organismo. Isso daí a gente vai considerar basicamente como um fenômeno químico. A gente até discutiu essa questão de metabolismo, né, como processo biológico, mas na verdade a grande parte dos processos de degradação dos alimentos no organismo são processos químicos, né, são reações
enzimáticas que acontecem dentro do organismo. Ação de um medicamento no organismo também é um processo químico. Tá? Esse medicamento ele vai fazer alguma reação dentro do seu organismo para tentar contornar, né, para tentar contornar a doença que ele quer tratar. E a produção de energia solar é um processo tipicamente físico. Não existe nenhuma reação química para você conseguir transformar a energia do Sol em energia elétrica. Né? Então, é um processo tipicamente físico. A alternativa correta da número 4 é a letra E. A questão número 5 é mais um exemplo de questão de misturas homogêneas e heterogêneas. Tá? A gente já falou um pouquinho disso, a gente falou que mistura de gases é sempre uma mistura homogênea. Né? Nós vamos ver outros exemplos aqui nessa questão número 5. Ele quer saber qual é a alternativa correta. Na letra A, ele fala que toda mistura de dois sólidos é sempre uma mistura homogênea. Isso é falso. Né? É falso porque se você, por exemplo, pegar areia e sal. Areia você... Melhor, talvez não seja um bom exemplo. Você mistura, por exemplo, grãos de feijão com grãos de arroz. Né? São dois sólidos. Você sabe que esses dois sólidos eles não se misturam entre si. Você consegue, quando você mistura dois sólidos, diferenciar bem como que os dois não se misturam. Né? Claro que se você juntar dois sólidos de cor igual, fica mais difícil de você separar. Se você mistura açúcar com sal, é difícil de você diferenciar qual é qual. Mas se eles têm cores diferentes, você consegue diferenciar muito bem. Então essa letra A está errada. Na letra B, uma mistura de vários gases pode ser homogênea ou heterogênea, dependendo da proporção entre os mesmos. Isso está errado. Né? Não importa o tipo de gás que você tem, os gases que você tem nessa mistura, não importa a proporção, você vai ter sempre uma mistura homogênea. Não importa a proporção. Tá? Na letra C, toda mistura de um líquido mais um gás sempre é homogênea. Isso está errado. Vamos lembrar o seguinte. Você tem, por exemplo, refrigerante. O que é o refrigerante? No refrigerante você tem a garrafa. Lá na garrafa PET você tem o líquido do refrigerante, né? O líquido. E eles injetam ali dentro desse líquido o gás, que no caso é o gás carbônico. Então eles injetam aqui dentro. E você consegue ver muito bem esse gás ali dentro. Você vê as bolhas do gás, principalmente quando você abre a tampa da garrafa, você observa aquele gás querendo sair da garrafa. Esse gás ele não se mistura no líquido, ele está separado. Você vê as bolhas, você vê nitidamente as bolhas do gás dentro do refrigerante, mostrando que esse gás não se misturou no líquido. Então isso aqui é uma mistura heterogênea. As misturas água mais sal e gasolina mais álcool são homogêneas em quaisquer proporção. Isso é falso também. Talvez seja mais difícil a gente ver a mistura gasolina-álcool, mas se a gente pegar a mistura água e sal, é mais fácil da gente descobrir. Olha só, você tem aqui um copo, por exemplo, né? Você tem um copo que contém água. O que você vai fazer é começar a adicionar nessa água um pouquinho de sal. Você vai botando sal aqui dentro, sal. Vai chegar um ponto que você não consegue mais dissolver esse sal. Você vai começar a ver um pouco de sal depositado no fundo do copo. No momento que você começa a ver esse sal depositado no fundo do copo, você passou a ter uma mistura heterogênea. Heterogênea. Tá?
E isso daqui a gente vai discutir melhor mais para frente no curso, porque você alcança o coeficiente de solubilidade da substância, né? Você dissolver uma substância em água, por exemplo, tem um limite, né? No caso do sal, né, sal de cozinha, NaCl, é 36 gramas por 100 ml de água à temperatura ambiente. Ou seja, se você pegar um copo com 100 ml de água, você só consegue dissolver 36 gramas de sal. Se você botar 1 grama a mais, esse grama a mais vai se depositar aqui no fundo. Tá? Você alcançou o coeficiente de solubilidade. Por fim, a letra E, uma substância pura pode constituir um sistema heterogêneo quando mudança de fase. Isso está certo também. Lembra que, se você colocar, a gente viu até esse exemplo em sala de aula, se você colocar em cima de uma mesa um cubo de gelo, você botou aqui um cubo de gelo, qual é a tendência que vai acontecer com esse cubo de gelo? Esse cubo de gelo ele vai derreter. Ele vai começar a derreter. Você começa a ver aquele líquido aqui em cima da mesa, que é, na verdade, a água, né, a água do gelo indo para o estado líquido. Água líquida. Mas, durante o processo de mudança de fase, você ainda tem tanto gelo quanto a água líquida. Você tem as duas formas. Você consegue ver duas fases diferentes. Sistema heterogêneo. Essa aí está correta. Alternativa